Estamos de volta, meus queridos amigos, e nós vamos então para o nosso tema da semana, o silêncio de Deus. Essa palavra realmente cala fundo aos nossos corações, porque o silêncio muitas vezes nos assusta, mas muitas vezes é a maneira que Deus encontra para chamar a nossa atenção. Vamos ler um texto então, e o texto que nós vamos ler hoje é lá no livro de Salmos, capítulo 13, versículo 3. Vamos ler junto esse texto, que nos diz assim, ó. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, renova o brilho da vida nos meus olhos. Caso contrário, me entregarei ao sono da morte. E a nossa palavra do dia de hoje, então, é a voz que ecoa sem palavras. Quando nós começamos a meditar acerca disso, como que uma voz pode ecoar sem palavras? Nós, seres humanos, nós desejamos o quê? Opa, deu uma embargada na voz aqui. Desejamos ter o controle das coisas. E enganosamente, muitas vezes, nós achamos que realmente temos o controle. E realmente, uma coisa não é muito agradável de falar acerca disso, mas a morte, por exemplo. Nós queremos ter o controle sobre a morte, nós vemos nos Estados Unidos, em vários lugares, corpos que estão aí guardados em hidrogênio, em nitrogênio, para que então, quando se descobrir como se pode ressuscitar o ser humano, então esses corpos virão à vida novamente. E isso é um engano. Por quê? Porque a vida está nas mãos do Criador. O controle da vida está nas mãos do Senhor. Então eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos, por isso que eu tenho que construir nesse momento uma vida pautada nos padrões e projetos de Deus para a minha vida. E quando o Senhor me deu essa palavra, a voz que ecoa sem palavras, você lembra, eu acho que foi a frase de ontem que a gente leu, que fala assim, ó, ainda que tu estejas calado, na profundidade de teus olhos eu me encontro. Então, quando nós temos um foco definido em Deus, meus queridos, quando nós começamos a entregar a nossa vida a Deus e nós começamos a entender a forma dele agir, quando Deus se cala diante de nós, então, diante das nossas orações, muitas vezes nós entramos em conflito. Mas quem entra em conflito é o espírito ou a alma? Não, é a alma, que é a sede das nossas emoções. A nossa alma entra em conflito e nós sufocamos a voz do Espírito. E muitas vezes o Senhor está falando ao nosso espírito ou de uma forma sutil, através do seu silêncio, através das circunstâncias em volta, Ele está falando sem palavras. E nós não estamos conseguindo entender porque nós estamos com a nossa alma tão viva. Por isso que a palavra de Deus nos diz assim, ó, aquele, pois, que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então eu tenho que todos os dias crucificar a minha carne. Eu tenho que todos os dias crucificar o meu eu para que eu possa ouvir a voz de Deus até quando Deus não está falando. E muitas vezes, quando Deus para de falar conosco, aí está um ponto vermelho, uma luzinha vermelha piscando e você tem que começar a perceber por que Deus está em silêncio. Para que Deus está em silêncio? O que Deus está querendo falar comigo acerca disso? E eu destaquei 2 pontos aqui que eu achei muito importante. Diante do silêncio de Deus, nós vamos destacar, eu vou dar o nome de suposições, coisas que podem estar acontecendo. Você vai ler aí na sua casa Tiago, capítulo 4, versículo 3, que fala a respeito das motivações erradas. E eu vou ler o que eu escrevi aqui, ó. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, até a coisa certa, mas com a motivação errada, com a motivação distorcida e desalinhada. E diante desse quadro, então, Deus silencia para chamar a nossa atenção e gerar a nós a possibilidade de livramento e arrependimento. E quando nós paramos, então, para analisar isso pela ótica divina, nós temos a oportunidade de viver os planos de Deus pela forma do Pai, pela ótica do Pai, meu querido. Então, nós temos que alinhar o projeto de Deus com as nossas motivações. O que eu estou fazendo está certo, mas a motivação que está me levando é a realizar tal fato, a fazer tal atitude, a agir dessa forma com a minha família, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com o meu vizinho, com o meu pastor, com o meu patrão. Essa motivação está alinhada com aquilo que Deus tem para a sua vida, então é importante você ressaltar isso e é importante a gente olhar que muitas vezes Deus silencia, porque nós estamos fazendo a coisa certa com a motivação errada. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, e nós lemos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, que há tempo determinado para todas as coisas. E note que o autor de Eclesiastes, ele fala
todas as coisas. Não há tempo determinado para isso ou para aquilo. Há tempo determinado para todas as coisas. Então, muitas vezes, uma outra causa, vamos dar o nome de causa, para que Deus silencie diante de nós, é que não é o tempo determinado para isso acontecer. E se eu fazer algo, e nós vemos vários relatos na Bíblia de pessoas que viveram e que fizeram coisas fora do tempo de Deus e as consequências foram desastrosas. Então, meu querido, de repente você está pedindo algo para Deus e aquilo não vem e parece que aquilo está andando a manivela, está esquentando a válvula. Meu querido, se você está entregando a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará as coisas no tempo real, no tempo kairos, que é o tempo de Deus para a sua vida. Ele vai alinhar o tempo cronos, que é o tempo terreno, ao tempo kairos, que é o tempo de Deus para as nossas vidas. E então aí o Senhor vai nos moldando, porque nós naturalmente somos autossuficientes, temos uma estrutura de orgulho muito forte, queremos dominar todas as coisas. E quando Deus vem e coloca diante de nós as circunstâncias, nós percebemos, quando Deus nos mostra como em espelho, nós percebemos que nós não temos assim todo o controle das coisas. E diante de nós então Ele coloca a sua vontade. E como nós já falamos várias vezes, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E no tempo perfeito de Deus, todas as coisas se estabelecem. E mais uma coisa, eu tenho vários versículos, eu quero que você anote na sua casa para que depois você possa ler. João 10, 27, olha, diante de nós, Deus coloca a sua vontade. E existem até momentos em que Ele não está em silêncio. Somos nós que não conseguimos ouvir a sua voz. Porque nós somos profundamente racionais e palpáveis. E Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Existem momentos que o Senhor será palpável e existem momentos que Ele não vai estar. Ele vai estar nas entrelinhas e Ele se revelará no tempo certo e revelará as coisas que tem que revelar no tempo certo. Então, meu querido, é dessa forma que o Espírito Santo de Deus vai ministrando aos nossos corações. E para que você reconheça a voz do Pai, você lembra, existem alguns textos que eu sempre cito aqui. E um dos meus textos prediletos é Salmo 25, 14, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Você quer conhecer a Deus, você quer entender ou conhecer o coração de Deus e entender-se melhor, porque você é parte dessa essência, o DNA de Deus está dentro de você, você precisa construir um altar de intimidade para alinhar as suas motivações, para entender o tempo de Deus, e você vai encontrar isso lá no Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor, ela vai te levar a conhecer os segredos de Deus, e nesses segredos está implícito a sua própria vida. Os segredos que Deus tem para você, as coisas que Deus tem, e fica muito mais fácil você viver mesmo nos tempos de silêncio, mesmo nos tempos em que Deus não fala. Ou então, naqueles tempos que você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus fala através de uma criança, Deus fala através de uma circunstância, Deus fala através de tantas coisas. Nós temos que parar e observar para conseguir ouvir a voz de Deus. Vamos repetir a nossa frase do dia de hoje. O filho reconhecerá no silêncio do pai a voz que ecoa sem palavras. Então, até a gente estava gravando ali, eu ouvi uma menção do meu amigo Cacá, falando lá atrás, ecoa. Por que ecoar? Porque quando Deus está em silêncio, existe uma reverberação, ou seja, um eco do seu espírito, que está falando conosco, sem palavras. Na natureza, nas pessoas à nossa volta, um programa que você escuta, numa música que você escuta, e muitas vezes até no silêncio de uma brisa. Você lembra do profeta, quando ele estava lá fugindo da rainha Jezabel? Veio um trovão, veio chuva, veio um monte de coisa. Não era a voz de Deus. Mas quando veio uma brisa mansa e suave, aí era a voz de Deus. Então, quem sabe Deus está falando com você hoje, de dentro dessa caverna, numa voz suave, através de uma brisa que passa. É uma voz que ecoa sem palavras. E eu quero orar com você nessa manhã, para que nós possamos, cada dia mais, meu querido, ouvir a voz de Deus nos lugares onde Ele não está falando ali ao nosso espírito ou através da sua palavra, mas Ele está falando conosco. E se Ele estiver em silêncio com você, quem sabe hoje, meu querido, tem até aquela canção da Cassiane lá que diz, né, que Deus, Ele não rejeita a oração. Quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E Ele está trabalhando por você, mas primeiro Ele vai trabalhar em você.
Ele trabalhou por você na cruz. Agora ele está trabalhando em você através do Espírito que desceu à terra e hoje habita dentro de nós. E então ele vai agir através de você. Amém? Vamos orar nessa manhã juntos diante da presença do nosso Deus. Querido amigo Espírito Santo, Tu que és o nosso companheiro leal de todas as horas, Tu que és aquele que o nosso anelo junto à presença do Pai, Tu que revelas e prescrutas os mais profundos da nossa alma, revela diante de nós para nos mostrar os caminhos que devemos seguir e aqueles que estão errados dentro de nós. Que o nosso espírito venha estar, Senhor Jesus, alinhando a nossa alma e que nós estejamos alinhados com a Tua vontade para que possamos perceber os momentos em que o Senhor fala mesmo sem palavras. Ou aqueles momentos em que até parece que nos sentimos só, como nós falamos no dia de ontem. Quando Jesus falou, meu Pai, por que me desamparaste? Ele carregou sobre si os nossos pecados para que hoje nós possamos ouvir a Tua voz, querido Deus. E se o Senhor silenciar, adestra o nosso espírito para ouvir aquilo que as suas palavras não estão falando, mas que a sua atitude de silêncio está nos fazendo despertar para algo. Eu ministro essa palavra sobre cada telespectador, cada pessoa que está conosco, nos leva para esse lugar de dependência, para esse lugar de intimidade, onde entenderemos e ouviremos a sua voz, até quando o Senhor não está falando, para que possamos então, meu Deus, viver os teus caminhos e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, uma semana, um final de semana abençoadíssimo para vocês. E eu queria terminar esse devocional Intimidade mostrando para vocês algo maravilhoso lá da Delas Boutique. Olha só, eu tô com duas bolsas lindíssimas aqui da Michael Kors, uma marca conhecidíssima, meus queridos. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Realmente lindíssimo. Imagina você, mulher, com uma dessas bolsas lindas aqui. Então entre em contato com a minha amiga Rose Fernandes, ali da Delas Boutique. O telefone está aí na sua tela. Você pode encontrar ela também, Rose Fernandes, Delas Boutique, ali no Facebook. Você pode conhecer todos os produtos, acessórios, maquiagem, roupas lindíssimas, do social ao esporte, todas as marcas importadas você encontra ali na Delas Boutique. Olha, os acessórios realmente. Eu vou até mostrar para vocês esse lindo relógio que eu estou usando nessa manhã da Michael Kors também, bronze, que está muito em alta agora, você vai encontrar lá na Delas Boutique. Todo o endereço e telefone está aí na sua tela. Meu querido, eu quero agradecer a você que esteve conosco durante toda essa semana, que o seu coração seja compungido pela alegria de Deus. Não esqueça, tem um tempo especial com a sua família neste final de semana, aquele tempo de churrasco, de maionese, de Coca-Cola, de muita alegria e de muita vida de Deus. Na segunda-feira, nós nos encontramos aqui às 8 horas da manhã para o quadro E Se Fosse Você e para mais uma semana cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da correção de Deus para a nossa vida, para que possamos viver o melhor tempo, o tempo de Deus para a nossa vida. Ó, beijo enorme no coração de vocês. Até segunda-feira. Ah, e só um detalhe. Final de semana, programação da MCA recheada de filmes, recheada de muita coisa boa para você. Então acesse nosso site ou, quem sabe, pelo canal 6 da Via Cabo e nos assista onde quer que você esteja. Tchau!